Filipenses capítulo 3, os versos 12 a 21, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Não que eu tenha já recebido, tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, depois de Paulo ter mostrado à igreja de Filipos que valia a pena perder tudo por causa de Cristo, nos versículos anteriores do capítulo 3, ele vai mostrar que vale a pena perder tudo por causa de Cristo. Ele diz que ele considerava tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo. E então, depois dele mostrar para a igreja que valia a pena perder tudo por causa de Cristo, ele vai incentivar a igreja a viver uma vida de fé mais intensa, a viver uma vida mais profunda em Cristo, diante de Deus. E Paulo, então, ele mostra que não há limites para o nosso desenvolvimento espiritual. Isto é, qual é o ponto, qual é o limite que nós podemos chegar espiritualmente? Paulo, ele mostra para a igreja que não há esse limite. Isso é, o céu é o limite. O nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual não tem limites. Ele vai desafiar a igreja a ousar, a ultrapassar esses limites. Por isso ele vai dizer para a igreja, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, há um alvo, há um objetivo na vida cristã, ou um objetivo para a vida cristã. Há um objetivo no nosso relacionamento com Deus em Cristo. E ele vai dizer então que esse objetivo dele, que esse propósito dele é chegar a esse alvo, a esse objetivo, a conquistar o prêmio. E então, querido, nós queremos compartilhar com a igreja hoje sobre o seguinte, prosseguindo para o alvo proposto. Prosseguindo para o alvo proposto. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele quer incentivar a igreja a não se acomodar espiritualmente, mas perseguir com tenacidade, com avidez, com entusiasmo, o seu desenvolvimento espiritual. Ele quer e ele incentiva a igreja a crescer espiritualmente, a desfrutar o melhor que ela poderia desfrutar de Deus em Cristo.
E então Paulo ele vai chamar a atenção da igreja para 3 coisas. Primeira coisa que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção para a igreja é o alvo da vida cristã. E esse alvo da vida cristã ele vai colocar nos versos 12 a 14. Por que ele vai colocar isso? Aquela igreja tinha um problema como nós como igreja temos hoje esses problemas. Qual é o problema? O problema é que os cristãos de hoje se contentam com uma vida cristã muito superficial. A grande maioria não lê a Bíblia. A grande maioria não tem uma vida devocional de oração séria e profunda. Se perguntarmos à igreja, quem já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida? A grande maioria da igreja vai dizer e vai se manifestar que nunca leu a Bíblia toda. Provavelmente, 90% da igreja nunca leu a Bíblia toda. Nem leu a Bíblia toda, nem leu pelo menos o Novo Testamento todo. E como a gente pode querer ter uma vida profunda espiritualmente se a gente não se dedica ao livro que nos dá esse conhecimento profundo de Deus? A grande maioria da igreja busca a Deus na hora dos problemas. Muitos só querem oba-oba, só querem festa, mensagens de autoajuda. E qualquer coisa frustra, magoa, qualquer coisa a pessoa está magoada, está frustrada, está vitimizada, magoei, qualquer palavra diferente ou palavra mais dura, qualquer coisa. As pessoas hoje só querem saber de festa. Consequentemente, não há maturidade espiritual. Não há maturidade espiritual se não há um envolvimento sério, profundo com a palavra de Deus e com a oração. Se a gente só se alimenta de versículos bíblicos, se a gente só faz orações na hora do almoço, na hora da janta, se a gente não tem consistência espiritual, não há maturidade espiritual. Mas a questão é, qual é o alvo da vida cristã? Qual é o alvo da vida cristã? É interessante que o termo grego que Paulo usa para alvo significa literalmente o que se observa à distância, o ponto de foco, meta ou objetivo final. Paulo estava dizendo para a igreja o seguinte: eu tenho um objetivo final, eu tenho uma meta, eu tenho algo que eu observo de longe e eu quero chegar até lá. Eu quero chegar até este alvo. O apóstolo Paulo, então, ele diz que ele tem esse objetivo final, alcançar esse alvo, chegar àquele alvo que ele estabeleceu na vida, aquela meta. Algo que ele observava à distância, que ele queria chegar. Mas o que ele diz? O texto diz, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado
por Cristo. Ele fala, eu ainda não consegui chegar a este alvo, mas eu persigo este alvo, eu prossigo em busca deste alvo, eu quero chegar a este alvo, a essa meta, eu tenho esse objetivo, eu ainda não cheguei, mas eu quero chegar lá, e eu dedico toda a minha vida a isso. É interessante que a ilustração que Paulo vai usar é a ilustração de um atleta que persegue o prêmio de ganhar algo. Ele fala, eu ainda não consegui chegar na linha final, mas eu luto e eu brigo para chegar até lá. Ele reconhece que ainda não tinha chegado, ele reconhece a sua imperfeição. Mas ele vai dizer que ele não desiste de buscar este alvo. Então ele afirma, prossigo para alcançar, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu ainda não consegui chegar até lá. O Senhor Jesus já me conquistou, mas eu não consegui conquistar aquilo que Ele conquistou para mim. E então eu persigo, eu luto, eu corro com tenacidade para alcançar. Este é o meu objetivo. Apesar de ser salvo, apesar de ter sido lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele reconhecia que estava num processo de santificação. Ele queria chegar ao alvo. Que alvo era esse? A maturidade do varão perfeito, a perfeita varonilidade em Cristo, a ser como Jesus. Ele fala, eu ainda não cheguei, mas eu luto para chegar a ser como Jesus. O meu objetivo é ser como Jesus. E eu luto, e eu brigo, e eu trabalho. Ele vai dizer em Coríntios que ele esmurrava o corpo dele para poder chegar a este alvo, para chegar a essa plenitude do varão perfeito. Então ele diz, eu estou me santificando cada vez mais para chegar a esse nível. E ele perseguia isso com tenacidade. É interessante que João Calvino, ele destaca esta humildade de Paulo como uma evidência clara da sua obra, da obra do Espírito Santo na vida dele. Paulo era um homem que teve revelações extraordinárias de Deus, era um homem poderosamente usado por Deus, mas ele dizia, eu ainda não cheguei ao ponto que eu deveria chegar. Eu ainda não estou no nível de ser como Jesus. Mas eu prossigo. Mas eu luto para chegar até isso. Eu esmurro meu corpo. Eu me esforço com tenacidade para chegar a esse objetivo. A este alvo de ser como Jesus. Então, ele não reivindica uma perfeição, mas ele está em busca dela. Ele não diz, eu sou perfeito. Ele diz, eu estou em busca dessa perfeição em Cristo. Eu ainda não cheguei a ela, mas eu quero chegar a essa perfeição. Mesmo sabendo que em vida era impossível. Mas ele dizia, eu quero chegar a isso, a essa perfeição. Calvino então vai dizer que a verdadeira santidade começa com o reconhecimento de que ainda há muito que ser transformado. A verdadeira santidade começa com o reconhecimento que há muito o que ser transformado. Nós começamos a nos tornar santos quando reconhecemos que falta muito para chegarmos até lá. Quando reconhecemos que podemos ser melhores do que somos hoje. Que podemos, entre aspas, evoluir espiritualmente. Que podemos crescer espiritualmente. Que podemos nos desenvolver. E Paulo diz que ele brigava para isso. Mas é interessante que o apóstolo ele vai mostrar para a igreja
que ele não vivia remoendo a sua imperfeição. Então ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante, para que diante de mim estão. O apóstolo, ele toma uma decisão, ele reconhece: olha, eu não sou aquilo que Deus gostaria que eu fosse. Mas eu não fico remoendo o meu passado, eu não fico remoendo, eu falhei, eu não consegui, eu pequei, eu errei, e eu fiz isso. Ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ele diz: olha, eu esqueço o passado, eu esqueço o que aconteceu ontem. E ele, quando ele fala isso, ele fala da coisa boa e da coisa ruim. Ontem Deus me usou poderosamente, mas foi ontem. Acabou. Hoje, amanhã, Deus pode me usar muito mais. E tem muito crente que fica vivendo no passado. Mas antigamente acontecia isso. Mas no passado Deus me usava e agora não me usa mais. Eu não sei. No passado eu errei e fez isso. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu tenho um objetivo. Eu olho para frente. Ele não foca no passado. Ele olha para o futuro. Ele diz: Deus tem coisas grandiosas para mim no futuro. Deus tem coisas tremendas para fazer na minha vida, através de mim. E é isso que eu quero. O passado foi muito bom ou foi muito ruim, mas é passado. Eu não vivo de passado. E eu me esqueço de tudo isso, e eu então prossigo para o alvo, eu avanço, eu vou para frente, eu vou para aquilo que Deus tem para mim no futuro. Eu persigo o futuro que Deus tem para mim. E eu vou adiante. Então Paulo, ele deixa de lado os seus fracassos e também deixa de lado as suas conquistas. Ele olha para frente, olha para o alvo, ele olha para Cristo. Isso é, eu quero ser como Jesus. Eu quero me parecer hoje mais com Jesus do que eu me parecia ontem. E eu quero amanhã me parecer mais com Jesus do que eu pareço hoje. Eu quero ser melhor. Eu quero caminhar melhor. Então Paulo, ele tem os olhos voltados para o seu alvo. Para o seu alvo final. Esse é o alvo principal: ser como Jesus. Ser como Jesus. Alcançar a maturidade do varão perfeito. Ser como Jesus. Ele fala: eu persigo isso, eu prossigo para isso. Por isso ele vai dizer: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então Paulo, ele estava em busca do alvo, Paulo estava em busca do prêmio. O alvo de Paulo era a plena conformidade com Cristo. O alvo dele é se conformar a Cristo, a ser como Cristo, em caráter e glória. Ele queria que Cristo assumisse o controle da vida dele, no seu caráter e em tudo, em que as pessoas olhassem para ele e vissem Cristo nele. Esse era o alvo dele. Ser como Jesus. Isto é, ele queria ser plenamente como Cristo. Ele queria ser um Cristo na terra, em que as pessoas pudessem olhar para ele e pudessem ver Jesus nele. Esse era o alvo dele, era isso que ele perseguia. Isto é, ele queria viver em santidade agora. Ele queria viver uma vida de plena santidade. Viver uma vida plena de santidade, de tal maneira que Jesus vivesse nele e ele vivesse em Cristo. Mas ele diz que ele não só
ele perseguia, ele prosseguia para o alvo, mas ele vai dizer que ele prosseguia também para conquistar o prêmio. O prêmio que ele diz era a ressurreição dos mortos e a vida eterna com Cristo. Então Paulo tinha um alvo, ser como Jesus, mas ele queria um prêmio também, é ser ressuscitado dos mortos e viver a vida plena com Cristo na eternidade. Ele diz, olha, o prêmio é experimentar a ressurreição dos mortos e viver a eternidade com Cristo. É experimentar a consumação da salvação, é experimentar a ressurreição, é experimentar a vida eterna, a glória final com Cristo, que é o fruto da vocação celestial. Então diz, eu prossigo para o alvo, e eu quero o prêmio, eu quero conquistar um alvo, mas eu quero também conquistar um prêmio. Segunda coisa que Paulo vai chamar a atenção é que ele vai chamar a atenção em ser exemplo e modelo de vida para os fiéis. Os versos 15 a 17, ele vai nos mostrar isso. Depois dele mostrar para a igreja que o objetivo dele era ser como Cristo, o objetivo dele era receber o prêmio, que era a ressurreição dos mortos e a vida plena, a vida eterna com Cristo. Ele então vai incitar os irmãos, ele vai incitar a igreja a serem exemplos de vida para os fiéis. Ele diz, olha, eu não só quero ser como Jesus, eu não só quero conquistar o prêmio, mas eu quero também ser exemplo e modelo de vida para os fiéis. Eu quero que as pessoas, que os fiéis olhem para mim e vejam Cristo em mim. E olhem para mim e me adotem como padrão de vida, como modelo de vida cristã. Por isso ele vai dizer, irmãos, sede imitadores meus, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E ele vai dizer então para aquela igreja, olha, aquelas pessoas que se consideram maduras espiritualmente, você acha que você é maduro espiritualmente? Você acha que você chegou a um nível espiritual de santidade, de integridade, de vida cristã? Você acha que você é um crente fiel, fervoroso, consagrado? Você acha isso? Você pensa que você é tudo isso? Ele vai dizer, sim, se você pensa, então você deve ser modelo, você deve mostrar a sua maturidade espiritual através da sua busca de santidade e integridade diante de Deus, através do seu crescimento espiritual. Se você acha que você é padrão, que você chega a um nível, como é que você demonstra isso? Vivendo uma vida de integridade, de santidade diante do Senhor. E isso tem que ser demonstrado para os fiéis. Os fiéis precisam olhar em você e ver em você aquilo que você acha que você é. Queridos, a maturidade cristã, ela é obra do Espírito. E isso não deve gerar em nós orgulho ou vaidade. Mas sim, isso deve gerar em nós uma profunda humildade, reconhecendo que a nossa maturidade é obra da graça de Deus. Isso é, se nós chegamos e se pela graça de Deus nós conseguimos chegar a um nível de espiritualidade em que as pessoas olham para nós e acham que nós somos alguma coisa, isso é obra da graça de Deus. Não é que eu sou o bambambam, isso é graça de Deus em mim. Por isso, quando Paulo escreve para a igreja do Corinto, ele vai dizer, olha, houve um homem, e eu não sei se foi em espírito ou não, que ele foi arrebatado. Ele podia dizer, olha, eu quero dizer para vocês, se vocês estão aí me contestando, olha, eu fui arrebatado até o terceiro céu e eu vi coisas inefáveis que eu não posso dizer para vocês. Mas ele fala na sua humildade.
de maturidade espiritual. Olha, houve um homem que foi ao terceiro céu. E ele diz, olha, e para que esse homem não se ensoberbecesse, Deus lhe colocou um espinho na carne. Maturidade espiritual não gera orgulho. Maturidade espiritual não gera vaidade. Maturidade espiritual não gera arrogância. Mas maturidade espiritual gera na pessoa uma profunda humildade, porque ela reconhece que se ela chegou àquele padrão de vida espiritual, foi por causa da graça de Deus nele. É só isso. Ele não é melhor do que ninguém. É a graça de Deus nele, que agiu nele. E ele então não se coloca como o grande servo de Deus. Eu acho engraçado isso, né? Agora vamos apresentar para vocês, quem vai pregar nessa noite é o grande servo de Deus. Primeiro que servo não é grande, a não ser se for no tamanho. O servo é pequeno, porque ele é servo. Paulo, então, ele quer ensinar à igreja que nós devemos viver de acordo com a luz que recebemos de Cristo. Chegamos a um nível, devemos viver de acordo com isso. Por isso ele vai dizer, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Se chegamos nesse ponto, agradeçamos a Deus e andemos. Mas se podemos progredir, se podemos crescer, vamos crescer, porque não há limites para o crescimento espiritual. Não há nada que possa nos impedir a chegar a níveis estratosféricos espiritualmente. Não há nada e ninguém que possa nos impedir. Não tem limites. Nós precisamos aprender que a vida espiritual é como subir a uma escada, é degrau por degrau. Até chegar ao topo. Mas o objetivo é chegar ao topo. Não é chegar no meio. Não é ficar no primeiro degrau. É chegar lá em cima. Por isso Paulo diz, eu prossigo, eu progrido, eu quero crescer, eu quero chegar à maturidade, eu quero chegar ao nível onde Cristo está. E eu quero experimentar isso. Eu quero viver isso. E ele incentiva a igreja a querer também a experimentar essas coisas. Por isso ele vai dizer que se somos espiritualmente maduros, precisamos entender que temos que ser exemplos e modelos para os fiéis. Se nós achamos que temos alguma maturidade espiritual, eu vou demonstrar essa maturidade espiritual sendo modelo de vida para os fiéis, para que os fiéis olhem para mim e queiram ser como eu sou. Por isso ele se coloca nessa posição, sede imitadores meus. Por isso, quando a igreja de Corinto pergunta como é que eu posso fazer para seguir a Cristo, ele vai dizer, sede meus imitadores. Olhe para a minha vida. E, queridos, a gente precisa entender isso claramente. Essa história que não olhe para mim, olhe para isso é conversa fiada. Eu preciso ter a coragem de dizer para as pessoas, olhem para mim, olhem para a minha vida. Se você quer ver Jesus em alguém, olha para mim, olha para a minha vida, faça o que eu faço, ande comigo, e se você andar comigo, você vai descobrir como é andar com Jesus, como é viver como Jesus vivia.
Mas pastor, ninguém pode dizer isso. Paulo dizia. E se Paulo dizia, a gente pode dizer também. Mas há um preço. Então Paulo ele vai desafiar a igreja dos filipenses, ele vai desafiar os filipenses a olharem para a vida deles e viverem como ele vive. Ele vai dizer, olhem para a minha vida e vivam como eu vivo. Eu estou preso, mas preso aqui eu dou testemunho da minha fé em Cristo Jesus. Vocês estão livres, e livres vocês também podem dar testemunho da vida em Cristo, como eu dou testemunho da minha vida em Cristo estando preso. Porque não é o local, é o caráter que vai me fazer ser diferente das pessoas. Mas Paulo também, ele vai incentivar a igreja a observar aqueles que andam em piedade e santidade e imitá-los. Paulo diz para a igreja, olha, veja, procure pessoas. Não só, Paulo está dizendo o seguinte, não sou eu que sou santo, não sou eu, mas tem gente aí que anda em piedade diante do Senhor. Procure essas vidas, olhe para essas vidas e imite-as. Ande com essas pessoas. Ande com essas pessoas. Se você quer ser melhor, você tem que andar com gente melhor do que você. Porque se você andar com gente pior do que você, ela vai te empurrar para baixo. Ah, mas pastor, então eu não posso andar com ninguém. Você pode conviver com muitas pessoas, mas se você quer crescer, você tem que selecionar com quem você vai andar. É por isso que ele diz, diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Paulo diz, procure na comunidade. Tem gente na comunidade comprometida com Deus. Tem gente na comunidade que ama Jesus. Tem gente na comunidade que vive uma vida com Deus profunda. Procure essas pessoas, olhe para elas e as sigam. E as imitem no seu proceder. Eu sempre acho engraçado, né? E nesse tempo todo de pastor, de vida cristã, eu sempre achei uma coisa muito engraçada, especialmente com casais. Que normalmente casais com problemas se aconselham com casais com problemas maiores do que os dele. Eu acho assim, isso engraçado. E Jesus fala, como um cego vai guiar outro cego? Em vez do casal procurar um casal que tem um bom casamento, porque não existe casamento perfeito, existe um bom casamento. Em vez do casal procurar pessoas que têm um casamento bom, procura justamente aquelas pessoas que têm aquele casamento todo arrebentado e vai conversar, como é que eu faço para consertar meu casamento, para melhorar meu casamento? É o cara que é drogado, que quer parar de usar droga, vai conversar com outro drogado para saber como é que faz para parar de tomar droga. Paulo disse, se você quer viver em integridade, em santidade, se você quer crescer espiritualmente, procure pessoas que querem também. Procure pessoas que sonham isso, que desejam isso, que querem isso. E ande com elas, porque elas vão te empurrar para cima, vão te levar para cima. Por isso ele vai dizer, procure essas pessoas e as imitem. Então Paulo quer ensinar a igreja que é preciso seguir modelos e exemplos de vida cristã comprometidas com Deus. É preciso olhar para essas pessoas, descobrir essas pessoas e conviver com elas, e imitá-las, e segui-las no padrão de vida espiritual que elas estabelecem. E a terceira e última coisa que o apóstolo Paulo vai mostrar para essa igreja é o cuidado com os inimigos da cruz de Cristo.
E ele vai colocar isso nos versos 18 a 21. Paulo, ele incentiva a igreja a querer prosseguir, a crescer, a chegar à estatura do varão perfeito. Paulo incentiva a igreja a buscar o prêmio, que é experimentar a ressurreição dos mortos, mas ele vai também incentivar a igreja a seguir exemplo de vida de pessoas piedosas, de pessoas que caminham da mesma forma que Paulo caminhava, mas ele também vai advertir a igreja sobre algo muito sério. E ele vai dizer: pois muitos andam entre nós, aos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo escreve para aquela igreja: olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, tem pessoa no meio de vocês, e eu digo isso chorando, que convivem com vocês, mas são inimigos da cruz de Cristo. Perceba, Paulo fala duas coisas. Há pessoas no meio de vocês que são pessoas que amam profundamente a Jesus, pessoas que querem andar com Jesus, que querem ser com Jesus, que têm uma vida de integridade, de santidade, uma vida cristã extraordinária. Mas há também no meio de vocês pessoas, e eu digo isso chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo, ele diz: cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. E ele vai dizer: muitos dos inimigos da cruz de Cristo estão dentro da comunidade cristã. Está no meio do povo de Deus. Está dentro da igreja. São lobos disfarçados de ovelhas. Pessoas que estão na igreja, mas não amam a Jesus. Pessoas que estão na igreja, mas não querem nada com Cristo. A questão é: quem são os inimigos da cruz de Cristo? Quem são esses inimigos que Paulo diz? Calvino, quando analisa esse texto, ele explica o seguinte: inimigos da cruz de Cristo não significa apenas perseguidores declarados, mas também falsos irmãos dentro da igreja. Não só aquelas pessoas fora da igreja que perseguem, mas pessoas dentro da igreja. E Jesus, ele é bem claro, ele vai dizer que os seus próprios inimigos serão os da sua própria casa. Ele diz: embora confessem Cristo com a boca, vivem de modo a atrair e contradizer o evangelho, evitando as aflições e buscando os prazeres. Resumindo, segundo Calvino, esses inimigos da cruz de Cristo, eles rejeitam a vida de renúncia e exigência da cruz, exigência pela cruz. Eles usam a religião para ganho próprio. Quem são inimigos? Quem usa a religião para ganho pessoal, para se dar bem, para se enriquecer pessoalmente. Fazem do próprio apetite, da sua vontade carnal, o seu Deus. Pessoas que só querem para eles, só querem autossatisfação, gratificação pessoal. Segundo o teólogo Sproul, eles colocam o homem no centro e não Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo são pessoas dentro da igreja que colocam o homem no centro e tiram Cristo do centro, em que Cristo não é a razão de ser. Transformam o evangelho em autoajuda moral ou prosperidade material. Cuidado com essas pessoas. São inimigos da cruz de Cristo, que só pregam sobre autoajuda, que está tudo muito bem. Se você ama a Deus, está tudo muito bem. Não importa a sua vida de pecado, de miséria, não importa o que você faça. Se você diz que ama a Deus, é aquelas mensagens de autoajuda que faz a pessoa se sentir bem, mas não tem confrontação com o pecado.
Os inimigos da cruz de Cristo, segundo Sproul, eles evitam a mensagem de arrependimento e de santidade. Eles não pregam sobre santidade. Eles não pregam sobre arrependimento. Eles não pregam sobre mudança de vida. Eles querem que as pessoas continuem na mesma vida. Se estão dando dinheirinho para eles, está tudo muito bem. Está tudo muito bem. Apóstolo Paulo, ele faz uma identificação de uma forma muito precisa no verso 19. Ele vai dizer, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que Paulo diz? Paulo ele enfatiza, o destino deles é a perdição. Isto é, vivem sem temor de Deus e sem fruto de arrependimento. É o que a gente mais vê hoje. Ele vai dizer, o Deus dele é o ventre, controlados por apetites carnais, poder, dinheiro, prazer e outras coisas. Gloriam-se na vergonha, exaltam o que é pecado, é inversão de valores. Esses inimigos da cruz de Cristo invertem os valores morais, invertem os valores espirituais. E Paulo arremata dizendo, pensam nas coisas terrenas, o foco deles é o presente, não o eterno. Porque para eles o que importa é o presente. É o que você vai ter aqui e agora. É o que você vai conquistar agora. O que você vai conseguir agora. O futuro não. Mas é interessante que Paulo, por outro lado, ele vai e fala da cidade celeste. Ele vai dizer, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto os inimigos da cruz de Cristo pensam nas coisas da terra, enquanto os inimigos da cruz de Cristo pensam nos prazeres terrenos, pensam em se dar bem na terra, em ter coisas e conquistar coisas na terra, Paulo ele vai dizer que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, aquela pessoa que foi salva por Cristo, ele pensa nas coisas do céu. A vida dele, a mente dele está no céu. Ele vive na terra, mas a sua mente está no céu. E Calvino vai dizer, os piedosos são peregrinos neste mundo, pois sua verdadeira pátria é a comunhão celestial em Cristo. Paulo, ele contrapõe os inimigos da cruz de Cristo com os verdadeiros crentes, que o objetivo deles é o céu, a mente dele está no céu, ele pensa nas coisas do alto, ele quer viver com Deus, ele quer viver com Cristo, ele quer se relacionar com Cristo, ele quer ir para a eternidade. Isto aqui é simplesmente um lugar de passagem. A nossa pátria não é aqui. Por isso Jesus diz, nós não temos tesouros na terra, onde a traça corrói, mas ajuntai tesouro no céu. Nós vivemos na terra, mas o foco é o céu. É interessante que nós temos saudade de um lugar que a gente nunca esteve. A nossa alma tem saudade do céu, mas a gente nunca esteve lá, porque Deus colocou a eternidade dentro de nós e a gente sonha com o céu. Se você não sonha com o céu, se você não sonha se encontrar com Cristo, isso não é querer morrer. Mas se o seu coração não arde em encontrar Jesus, em estar com Ele, tem alguma coisa errada. O apóstolo Paulo, então, ele diz que nós vivemos na expectativa da volta de Cristo. Nós vivemos na expectativa do retorno triunfal de Cristo. Nós vivemos na expectativa da transformação do nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível.
Nós vivemos na expectativa de sermos transformados desse corpo mortal, frágil, marcado pelo pecado, pela dor, pela morte. Nós vivemos na expectativa desse corpo ser glorificado, ser transformado e vivermos na eternidade, sem dor, sem lágrimas, sem doença. A nossa alma anseia por isso, porque o nosso coração está lá no céu. Como o apóstolo João disse, né? Nós seremos semelhantes a Ele. Nós sonhamos com isso, de um dia estarmos na eternidade com Cristo. Vivemos a vida aqui da melhor maneira que podemos viver. Mas nós sabemos que é uma vida muito melhor do que essa. E a nossa alma anseia por essa vida. Por isso Paulo fala, diferentemente dos inimigos da cruz de Cristo que estão na igreja e que sonham apenas com o que é terreno, com o bem-estar terreno, a nossa alma sonha com o céu. Porque a gente sabe que aqui é simplesmente um tempo de 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120 anos. Mas a eternidade é a eternidade. Prosseguindo para o alvo proposto. Paulo diz que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é ser como Cristo. O nosso alvo é alcançar a maturidade do varão perfeito. O nosso alvo é parecer com Jesus. O nosso alvo é viver a vida de Jesus intensa aqui na terra. Esse é o nosso alvo. E ele diz que ele prosseguia e que ele perseguia este alvo. Mas ele diz que é um prêmio para quem persegue esse alvo. E ele diz que esse prêmio para quem persegue esse alvo é que um dia ele vai experimentar a ressurreição dos mortos e vai viver a eternidade inteira com Cristo. Paulo desejava chegar à perfeição, mas ele sabia que não tinha chegado. Mas ele queria isso. Ele desejava viver uma vida que revelasse o caráter de Jesus nele. E é esse desejo que ele queria que a igreja de Filipos experimentasse, vivesse também. E então ele desafiava aquela igreja e nos desafia a perseguir este alvo de sermos como Jesus, de parecermos como Jesus. E ele diz então que a gente não deve se acomodar, não devemos ficar estagnados, mas devemos prosseguir procurando chegar o mais próximo possível da perfeição em Cristo. Devemos lutar tenamente, correr como um corredor que corre para conseguir o prêmio, correr tenazmente para chegar a esse alvo. Mas devemos fazer isso com humildade, reconhecendo que só conseguimos chegar a esse nível através da obra do Espírito Santo em nós, porque é Ele que nos faz crescer em graça e conhecimento diante de Deus. É Ele que nos impulsiona para este alvo dessa maturidade cristã. É Ele que nos leva a experimentar esse prêmio. E se conseguirmos chegar perto, precisamos reconhecer que foi a graça de Deus, que não somos melhores do que ninguém, que não somos mais santos, que não somos mais fervorosos, que não somos mais consagrados do que ninguém. Mas é a graça de Deus que opera em nós, nos levando a viver essa vida, a experimentar essa nova vida em Cristo. Precisamos entender então, queridos, que somos peregrinos. Estamos de passagem nessa terra. Nossa pátria
está no céu. O nosso lugar de morada final é o céu. E lá, o Senhor Jesus nos espera para viver conosco por toda a eternidade. Então Paulo nos desafia a prosseguir para o alvo. O alvo que nos foi proposto, de sermos como Jesus. Se ainda não conseguimos, Paulo diz, esqueça, não permita que isso pare você, mas prossiga, insista, lute para você chegar o mais perto possível do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Somos desafiados a essa maturidade espiritual, a vivermos plenamente em Cristo, a entendermos que estamos de passagem aqui, que devemos ser modelos referenciais para os fiéis. Precisamos procurar os fiéis da terra, os heróis da terra, homens e mulheres tementes, consagrados, e nos espelhar neles, andar com eles e tomar cuidado que há inimigos em que o Deus deles é o ventre, que não amam a Jesus, mas estão no meio do povo. São inimigos. Cuidado para você não se associar com os inimigos da cruz de Cristo. Mas procure pessoas que são fiéis ao Senhor. E prossiga, persista, não desista em querer ser como Jesus. Há um prêmio, há uma grande recompensa.